Atos capítulo 5. Porém houve um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma certa propriedade e trouxe somente uma parte do dinheiro, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Mas Pedro disse a Ananias: Satanás encheu seu coração porque você deixou, quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, estava com você decidir quanto ia dar. Como pôde inventar uma coisa destas? Não estava mentindo a nós, e sim a Deus. Logo que Ananias ouviu essas palavras, caiu morto no chão. Todo mundo ficou com medo, e os mais jovens cobriram o morto com um lençol, levaram para fora e sepultaram Ananias. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou: Vocês venderam aquela terra por este preço assim assim? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: Como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessas, conspirar juntos para pôr à prova a capacidade do Espírito de Deus de saber o que está acontecendo? Bem ali do lado de fora daquela porta estão os rapazes que sepultaram seu marido e levarão você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira tinha morrido, carregaram o corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um profundo respeito se apoderou da igreja inteira e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Enquanto isso, os apóstolos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como o Alpendre de Salomão. E Deus operou muitos milagres notáveis entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Entretanto, os de fora não tinham coragem de juntar-se a eles, mas todos tinham para com eles a maior consideração. E crentes em número cada vez maior eram acrescentados ao Senhor, multidões de homens e mulheres. Traziam gente doente em camas e esteiras para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro caísse sobre alguns deles enquanto o apóstolo passava. E dos subúrbios de Jerusalém vinham multidões trazendo seus doentes e aqueles que estavam possessos de espíritos imundos, e cada um deles era curado. O supremo sacerdote, os parentes, os amigos dele entre os saduceus, reagiram com uma violenta inveja e prenderam os apóstolos, pondo todos na cadeia pública. Porém, um anjo do Senhor veio de noite, abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora, dizendo: Vão para o templo e peguem sobre a vida eterna. Eles chegaram ao templo perto do amanhecer. Imediatamente começaram a pregar. Mais tarde naquela manhã, o supremo sacerdote e seus auxiliares chegaram ao templo e convocaram o conselho judaico e o senado todo. Depois mandaram buscar os apóstolos e trazer para o julgamento. Mas quando os policiais chegaram à cadeia, os homens não estavam lá e por isso voltaram ao conselho e informaram. As portas da cadeia estavam trancadas e os guardas se achavam do lado de fora, mas quando abrimos os portões não havia ninguém lá. Quando o comandante da polícia do templo e os sacerdotes principais souberam disso, ficaram furiosos, querendo descobrir o que iria acontecer em seguida e onde é que aquilo tudo iria acabar. Então foi que chegou alguém com a notícia de que os prisioneiros estavam soltos no templo pregando ao povo. O comandante da polícia foi com seus oficiais e prendeu os apóstolos sem violência, porque estavam com medo de que o povo se revoltasse se eles tratassem os discípulos com brutalidade, trazendo os acusados diante do conselho. Nós não dissemos a vocês que nunca mais tornassem a pregar sobre esse Jesus? Perguntou o supremo sacerdote. E em lugar disso, vocês encheram Jerusalém toda com seu ensino e pretendem pôr a culpa da morte desse homem em cima de nós? Porém, Pedro e os apóstolos responderam: Devemos primeiro obedecer a Deus e depois os homens. O Deus dos nossos antepassados trouxe Jesus de volta à vida depois que foi morto pelos senhores, pendurado numa cruz. Então, com vigoroso poder, Deus glorificou Jesus para ser príncipe e salvador, para que o povo de Israel tivesse uma oportunidade de arrependimento e para que os pecados deles fossem perdoados. Nós somos testemunhas dessas coisas. E assim é também o Espírito Santo que Deus concede a todos os que lhe obedecem.
Com isso, o conselho ficou furioso e decidiu matar os apóstolos. Mas um dos seus membros, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei religiosa e muito estimado entre o povo, levantou-se e pediu que os apóstolos fossem mandados para fora da sala do conselho enquanto ele falava. Depois dirigiu-se aos colegas, dizendo: Homens de Israel, cuidado com o que vocês estão planejando fazer com esses acusados. Há algum tempo houve aquele Teudas, que tinha a pretensão de ser alguém importante. Cerca de 400 se juntaram a ele, porém foi morto e os seus seguidores foram dispersos sem prejuízo para ninguém. Depois dele, na época do recenseamento, surgiu Judas da Galileia. Este arrastou consigo algumas pessoas como discípulos, porém ele também morreu e seus seguidores se espalharam. Portanto, a minha opinião é essa: deixem esses homens em paz. Se o que eles ensinam e fazem é puramente deles mesmos, isso logo será desfeito. Porém, se é de Deus, vocês não serão capazes de fazer ninguém parar. E não é bom que aconteça que vocês se encontrem a si mesmos lutando até contra Deus. O conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Chamou os apóstolos, mandou espancá-los, então disse a eles que nunca mais falassem no nome de Jesus. Finalmente mandou que fossem embora. Os apóstolos deixaram a sala do conselho sentindo alegria, porque Deus havia achado que eles eram dignos de sofrer ofensas por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os dias no templo e na cidade continuavam a ensinar e pregar: Jesus é o Messias.